o caldeirão vai ferver para vocês, hein? O caldeirão vai ferver para vocês em 2026. Essas duas surpresas, essas duas movimentações aí, realmente vão dar o que falar. Vão fazer com que você ajoelhe e diga: graças a Deus eu tô vivo, feliz 2026. Por isso que é importante que vocês prestem atenção e façam exatamente isso que a cigana tá falando aqui. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e essa é a sua leitura para 2026. Seja muito bem-vindo, que você tenha um excelente ano novo, que esse ano te traga todas as coisas que você deseja e que você ultrapasse as suas expectativas e que Deus faça realmente as suas vontades, tá? Essa leitura, para que você possa entender, é uma leitura que vai te falar de previsões e energias que se realizarão e concretizarão em 2026. Então, muita coisa que a gente pode falar aqui não vai ressoar com você nesse momento, mas vai ressoar com você no futuro. Então, não perde a oportunidade de você, já de antemão, conseguir informações privilegiadas da sua espiritualidade, receber informações antecipadas da sua espiritualidade. Essa leitura, a partir de março, você começa a voltar aqui para você poder entender e relembrar aquilo que a espiritualidade trouxe para você. Como essa é uma leitura de previsão, eu preciso da nossa conexão e eu vou pedir para a gente orar junto. Orar não é uma muleta emocional. Orar é um momento divino, sagrado, de conexão espiritual, onde Deus, que é a pessoa mais poderosa do universo, nos permite nos aproximarmos e realmente agradecer, pedir, confessar, chorar, né, desabafar. E tudo isso ele fica ali, ó, ouvindo a gente. E não é um ouvir infrutífero, né? Deus escuta a gente com o coração aberto para a realização daquilo que realmente a gente precisa. Por isso, vamos aproveitar essas oportunidades para orar mais. Eu tenho uma playlist aqui no nosso canal que é Vamos Orar. Ali tem algumas orações que eu preciso que você, quando você se sinta precisando de um refúgio, você pode recorrer ali, tá bom? Então vamos aproveitar essa oportunidade agora para orar, tá? Deus Santo, eu peço a Ti a permissão, a conexão com o anjo da guarda de Áries, para que possamos estar unidos nesse objetivo de descobrir e entender as energias para esse signo maravilhoso, que é um signo de fogo. É um signo que, com a sua impulsividade, realmente rompe barreiras e chega onde precisa chegar. E ele vem realmente trazendo as primícias das revelações daquilo que o Senhor quer. Áries é o primeiro signo, né? Então, Deus, eu peço ao Senhor proteção, porque aquele que sai na frente, ele vai na busca do desconhecido. Então, que Áries possa ser protegido, que ele possa ser orientado, e esse ano de 2026 ele possa realmente colher aquilo que ele tanto deseja, com paz, prosperidade e caminhos abertos. Eu declaro aberta essa mesa de jogo para o signo de Áries. Agradeço ao anjo da guarda por essa proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Áries. Eu vou iniciar a leitura de vocês com um baralho da Pátia Cigana de São Miguel Arcanjo, tá? Vamos ver o que São Miguel Arcanjo vai trazer para vocês nessa energia. Cigana Esmeralda, o que São Miguel Arcanjo tem para falar para o ariano, para o início dessa leitura de 2026? Qual é a conexão energética aqui? Olha aqui, qual é a conexão energética? Nossa, do fundo do deck, chave da missão. Chave da missão. Caminho da luz. Asa da expansão e véu da ilusão, tá? Aqui a Cigana Esmeralda, junto com o São Miguel Arcanjo, ele traz três situações diferentes na sua vida,
tá? Me fala de uma situação do passado, uma situação atual e uma situação do futuro, tá? Que estão interagindo de uma forma muito forte. Eu não queria usar essa palavra, tá? Não é, porque é muito mais do que forte, é implacável. É implacável a palavra que eu queria usar, tá? Então, de uma forma bem implacável, o presente e o futuro, junto com o seu passado, eles estão assim se misturando para transformar uma nova realidade na sua vida, a partir de 2026. Não desconsidere o seu passado. O seu passado é o cenário, é o plano de fundo, é o alicerce. Algumas coisas bem chatas, bem difíceis, bem revoltantes aconteceram na sua vida nos últimos meses, né? Onde você perdeu o véu da ilusão. Você perdeu o véu da ilusão, onde você conseguiu enxergar as pessoas que você mais amava, as pessoas que você mais queria, de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente. E aí você tomou decisões na sua vida. Decisões essas que fizeram com que você fosse rotulado, que fizesse com que você fosse machucado. E você até foi tratado com algum certo tipo de discriminação. A cigana está falando sobre uma coisa interessante, tá? Tem alguns arianos aqui que precisam até tomar medidas judiciais com relação a algumas atitudes que os seus familiares tomaram contra você. Não tenha medo de fazer isso, né? Se for necessário, se realmente for necessário, né? Uma medida protetiva, alguma coisa assim. Porque aqui eu tô vendo muito preconceito, né? Preconceito religioso, intolerância religiosa. Tô vendo também homofobia. Tô vendo tudo isso, né? Por quê? Porque aqui me fala de você morrendo para uma vida e renascendo para uma outra diante das coisas, das dificuldades que você passou. E esse renascimento, ele é contínuo, tá, Áries? Ele é contínuo. E você vai realmente conseguir comemorar muito, porque aqui me fala da asa da expansão. Então, aquilo que você vai ver no futuro diante desse cenário atual é expansão e abertura de caminho. O universo, nós sabemos que o universo está em expansão, né? Em expansão. A minha falecida avó dizia que as estrelas eram, a gente viu o céu muito mais estrelado quando ela era mais jovem, né? Que as estrelas estavam todas uma pertinho da outra. Então, que depois, com a luz elétrica, as estrelas, a luz elétrica atrapalhou e a gente só conseguia ver uma estrela aqui, a outra lá, né? É que na realidade o universo está em expansão, né? O universo está em crescimento. Então por isso que a gente teve essa dificuldade de hoje ver tanto o céu estrelado, além de, claro, da intromissão da vida, da ação do homem na natureza, né? Mas aqui o que acontece? Você está expandindo, então você precisa de espaço para viver. Então, por exemplo, se alguém pedir para você sair de casa, sai da minha casa, é porque você realmente estava precisando de um espaço só seu. O que a cigana está falando para você? E a espiritualidade está arrumando desculpa para as coisas ruins que eu passei na vida. Não é isso, não, o ariano. A espiritualidade está mostrando para você que você tem um mapa do destino desenhado na sua frente. Você tem um mapa do destino desenhado na sua frente. E tem 2 grandes acontecimentos que vão ocorrer logo no início do ano para você. 2 novidades, 2 confirmações, 2 questões que vão mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque você está andando no caminho da luz. E é interessante que essa carta 29... 29 de setembro é o dia dos arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. E aqui, ó, a carta que caiu para você no meio, caminho de luz. E 2 mais 9 dá que número? 11. Dá o 11. O que isso quer dizer? O 11 é o número mestre que me fala de inteligência, intelectualidade, capacidade de expressão, de voar sobre as asas da luz, né? De transmutar energias negativas que possam estar justamente fazendo com que você entre numa espiral de dificuldade. Porque aqui eu vejo, a cigana está falando que eu vejo e eu sinto na sua mesa, você muito magoado,
ressentido com alguma situação, em que ou você foi maltratado, ou você foi caluniado. Existe uma injustiça que vai ser reparada logo no início do ano de 2026. Logo nos primeiros dias, para alguns vai ser nos primeiros dias, outros mais um pouquinho para frente, mas isso aqui acontece no primeiro trimestre, tá? No primeiro trimestre. Porque eu espero que você senta para você escutar essa leitura, porque essa energia é sua, é uma energia de uma mudança muito rápida na sua vida, decisões inesperadas que vão fazer com que você realmente duvide se aquilo realmente é para você. Porque depois de um período de dificuldades, um período de tendo que lidar com questões muito difíceis, questões muito sensíveis e delicadas, um período de você ter que olhar para dentro de si, você se auto-refazer, você costurar os pedaços, né? E de uma forma que ficasse tão uniforme, né? Tão bem selada, para que as coisas elas não saíssem do lugar. Então essa energia de reconstrução, essa energia de remodelação vai fazer com que você realmente alcance a superioridade que você tanto necessita. Porque aqui eu vejo arianos, eu sinto arianos precisando de remodelar a sua vida no básico. Casa, trabalho, questões familiares, né? Então eu vejo assim, você sussurrando muito, você angustiado, querendo saber o que você vai fazer da sua vida, né? Eu não mereço isso, eu não merecia isso. E tudo isso levando você a uma expansão e uma superioridade cada vez maior. Você está amadurecendo com as suas próprias forças, porque você está sendo obrigado a amadurecer. Aqui você está sendo obrigado a amadurecer ainda mais, porque maturidade você já tem. Você tem uma maturidade maravilhosa, mas você está sendo obrigado a olhar para dentro de si e fazer: eu consigo, respirando fundo e eu vou, né? Porque então, assim, você já passou por tanta coisa, né? Já passou por tanta coisa, né? É absurda a quantidade de coisas que você já passou. E aí você se pergunta, pelo que mais eu vou ter que passar? Pelo que mais eu vou ter que experienciar? Pelo menos duas coisas muito importantes você vai ter que passar a experienciar no início do ano, tá? E isso vai remodelar completamente a sua vida em 2026. Cigana Esmeralda, qual é o primeiro fato? Qual é o primeiro fato que vai remodelar a vida de Áries logo no início do ano de 2026? Nós estamos falando aqui de coisas específicas, tá? A gente não vai falar aqui de coisas aleatórias, porque a Cigana Esmeralda está falando de coisas específicas para você. Cigana Esmeralda. Carta do 10 de paus. Finalização de um peso, né? 6 de copas, questões familiares sendo resolvidas, tá? 10 de paus, você se libertando de uma questão familiar. Ó, carta da justiça e carta da roda da fortuna. Vai ter uma questão familiar que você sofreu uma injustiça, que você sofreu uma dificuldade, que você está muito magoado, que isso vai virar logo no início do ano. Existe assim um reconhecimento de uma culpa, um arrependimento por algo que se fez. E essa pessoa ou essas pessoas, pode ser até uma mãe, tá? Vindo te pedir desculpa, vindo resolver umas questões. Ela, eu não tenho mãe, minha mãe já é falecida, tá? Existe aqui uma injustiça sendo cobrada a seu favor, logo no início do ano, com relação a uma mãe, em relação a uma questão familiar, que você sofreu uma injustiça muito grande. Se a sua mãe já está desencarnada, Ariano, aqui existe uma cobrança kármica sendo retirada de cima de você. Um peso, uma culpa, uma sensação de que, meu Deus,
Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não consigo me relacionar melhor com ninguém? Por que eu tenho uma angústia no peito, né? São situações que você não consegue nem entender o porquê que acontecem. Aí a espiritualidade está dizendo para você, isso aqui é uma justiça que vai ser cobrada, é a lei da causa e efeito. A vida é um restaurante, não é assim que as pessoas costumam dizer? A vida é um restaurante, ninguém sai sem pagar. A vida é um restaurante, ninguém sai sem pagar. Você tem que se preocupar, não é com aquilo que as pessoas esperam que você faça. Você tem que se preocupar com aquilo que você espera de você e com aquilo que o universo espera de você. Porque a gente tem contas a prestar. A gente tem contas a prestar para um ser superior. Né? Pelo universo, como os esotéricos costumam dizer, para Deus, como os religiosos costumam dizer. Né? Então, você precisa se preocupar com as regras de conduta que vão fazer com que você fique com a sua consciência limpa. Se libertando e se livrando de rótulos vazios, rótulos gastos, entendeu? Que você tem que realmente superar. Você não tem que fazer nada. Existe aqui uma libertação, uma liberação dos seus vínculos para que você possa seguir adiante. Essa conscientização, na realidade, ela já está dentro de você. Essa conscientização, ela já está fazendo com que você expanda a sua mente cada vez mais. Se essa energia ela já está se movimentando na sua vida, digita aqui nos comentários, eu já sinto isso. Se ela ainda não está se movimentando na sua vida, digita também, ainda não. Joga pro universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Porque existe aqui uma coisa chamada revitalização do seu eu superior. Tá? Revitalização do seu eu superior. Entenda bem o que é isso. A Cigana está explicando aqui. Ela está falando que é como se você recebesse uma nova oportunidade de se auto-entender. Entendeu? De se autoproduzir, de autoconexão com você mesmo, para você poder fazer aquilo que você realmente deseja. Entendeu? Então, aqui é como se a espiritualidade estivesse dizendo, você estivesse num tribunal, carta da justiça com a roda da fortuna, para ser justamente organizado, pensado, pesado, medido, ações passadas diante desses seus novos pensamentos futuros. Tá? Então, diante do que você vive hoje, como é que você vai equalizar o seu passado? Como é que você vai digerir o seu passado? Mas isso aqui é com as suas questões de dentro da sua casa, da sua família, tá? Porque a 6 de copas me fala de passado, me fala de infância, me fala de saudade, me fala daquilo que você não conseguiu ressignificar, me fala das suas sombras familiares, né? E falando de sombras familiares, eu fiz uma leitura que foi ao ar ontem, que na realidade é uma leitura, um vídeo muito importante falando de como se livrar de manipulações emocionais. Eu vou deixar para você aqui, ó. Você precisa assistir esse vídeo, Ares. Você precisa. Não importa que momento que você vai chegar essa leitura para você. Você precisa assistir esse vídeo. Porque você tem uma prisão emocional dentro de você com relação a alguns contratos, alguns acordos, algumas coisas que estão escapando da palma das suas mãos e que você precisa seguir adiante. Então você precisa entender que viver no automático não é mais para você, que dar respostas vazias e vagas com relação às coisas que você deseja está te bloqueando, que você levar também tudo no ferro e no fogo está fazendo você queimar a largada, entendeu? Você antecipar problemas que talvez nem fossem chegar para você, mas aí você queima a largada, você antecipa as coisas e aí você se coloca muito rapidamente. Ai, minha garganta. Você se coloca muito rapidamente em encruzilhadas desnecessárias.
Então esse ano de 2026, ele vai exigir de você mais um pouco de prudência, mais um pouco de percepção, entendeu? Mais um pouco de destemor com relação a você entender as coisas que você realmente precisa no seu caminho. Porque esse 10 de paus me fala do quê? De você carregando um peso muito grande. Você sobrecarregado, você cansado, você até deprimido, né? Desculpa, você até deprimido. Por quê? Porque, nossa, eu não tenho força física para fazer as coisas que eu quero. Estou sobrecarregado. Então, assim, o estado físico cansado sobrecarrega também a mente, que faz com que a gente comece a adiar coisas desnecessariamente. Você quer ver? Eu sofro de estresse crônico. Quando eu vejo minha agenda muito cheia, eu já fico apavorada. Eu já fico cansada. Eu começo a querer desmarcar os compromissos. Então, o que eu tenho que fazer? Uma agenda racional. Carta da Justiça aqui, ó. E a roda da fortuna, o meu lado tem que ser racional para o meu lado. Parar de abraçar o mundo desnecessariamente. Olha, a carta do Valete de Paus. É começar a trazer a alegria de viver novamente para a sua vida. Aquele seu jeito brincalhão, aquele seu jeito sorridente, ter tempo para viver isso. A espiritualidade quer trazer isso para você. É uma questão de virar o destino e as coisas irem adiante de você. Então existe uma mudança no seu quadro familiar, logo no início do ano de 2026, que vai alterar todo o teu ano. Todo, e para melhor. Não é olha, para melhor, 9 de ouros. 9 de ouros, tá? Então é uma surpresa, são fatos que irão surpreender você e levar você a usufruir uma nova categoria de vida. Eu vejo você sendo acolhido de novo dentro da sua casa, eu vejo você atraindo novamente uma situação financeira que você vivia anteriormente. Quando meus pais eram vivos, minha vida era mais fácil, né? Quando meus avós eram vivos, minha vida era mais fácil. Você conseguindo trazer essas energias de novo para você, você conseguindo reviver isso, porque a carta do passado está aqui no meio da tua resposta. Foi a primeira que caiu. Então existe um retorno a um passado que você gostava muito de viver. Um passado que era seu, que sempre foi seu, né? Que é uma realidade que não deveria ter mudado, mas que mudou por conta dos percalços do dia a dia e que você vai retomar novamente. Agora a gente precisa entender qual é a segunda. A primeira é relacionada a uma questão familiar, em que você vai ter uma justiça, que as coisas vão ser resolvidas. Cigana Esmeralda, qual é o segundo fato? A segunda surpresa que fará com que o ariano realmente comemore. Primeiro fato, segundo fato que fará com que o ariano realmente comemore. E você vai viver uma leveza, né? Nossa, a carta do carro, ó. Cavaleiro de espadas. Excelente. 9 de espadas. E 2 de espadas. Isso aqui é com relação, eu vou te falar o quê? Né? 9 de espadas, cavaleiro de espadas e 2 de espadas. Isso aqui é com relação à sua maneira de pensar. Você vai ter uma surpresa, porque você vai ter uma ideia, ou você vai ter uma conscientização diante desse. É uma surpresa seguida da outra, tá? Aqui são questões consecutivas. A partir do momento que a primeira surpresa com relação à sua família acontece, isso abre a sua mente. Aí você abre a sua mente de uma forma que você vai conseguir vencer as suas dificuldades e os seus problemas. A partir daí é como se você tivesse a sua vida revitalizada, tivesse a sua vida mudada, alterada. E aí a segunda surpresa é justamente você revitalizar aquilo que estava muito ralado. Eu tô vendo assim um tecido puído, esfarelado, sendo trocado por uma outra coisa. Aqui, o 9 de espadas é o quê? É um excesso de preocupação que não deixa você dormir.
É um excesso de responsabilidades que fez você amadurecer muito rápido. Você perdeu sua infância, né? Ou perdeu a sua juventude. Seu início de vida adulta está sendo muito difícil. Muito difícil. E você está tendo que revitalizar a sua vida. Você está tendo que colocar as coisas nos pingos e nos is. Você está tendo que fazer tudo da forma que deveria ser feita, né? Então, assim, você não está fazendo aquilo que você realmente quer. Você está fazendo aquilo que você tem que fazer. E aí é que tem a mudança, porque aí você vai parar de viver no automático. Isso que é a mudança da cabeça que você tem. Porque a única coisa que você precisa entender é que mesmo os robôs com a tecnologia mais avançada, as IAs, elas não conseguem viver emoções. Elas não conseguem ter um sentido para a vida delas, porque elas não têm consciência. Então você vai conseguir entender essa parte da sua vida que hoje, por conta de toda essa pressão, por conta de toda essa dificuldade, está abafada. Ou você não está conseguindo exercer, você não está conseguindo expandir. E isso vai levar você justamente a uma coerência e uma convivência que você tanto deseja. É isso que você realmente quer? É isso que você deseja? Digita aqui nos comentários se é isso que você realmente gostaria de receber no ano de 2026. Uma tranquilidade, uma consciência de que, nossa, eu realmente, tá vendo como é que eu estava fazendo tudo certo? Tá vendo como é que não era eu que era errada nessa situação, não era eu que era o errado nessa situação? Existe aqui uma coisa que você precisa entender e que, de uma forma muito inteligente, vai fazer com que você avance velozmente e você saia de uma estagnação. Porque olha só o olhar do cavalo, tá vendo? O cavalo está meio assustado pela vontade do cavaleiro, pela firmeza do cavaleiro. Tá vendo aqui? Aquele ímpeto, né? Ele está fazendo o cavalo correr. Então a sua vida vai começar a correr, vai começar a dar saltos. A partir dessa segunda, ai meu Deus, surpresa que vai acontecer com você, tá? Então essa segunda surpresa aqui, ela vai ser no seu plano mental, tá? Ela vai ser no seu plano mental porque você vai começar a se conectar com novas ideias. E isso aqui eu vou te falar uma coisa, também tem uma questão de alguém entrando na sua vida, porque a carta do cavaleiro me fala de alguém se aproximando. Alguém assim que de uma forma inusitada volta para sua vida ou entra na sua vida. Sabe aquele membro da família que está muito distante que de repente aparece? E aí aparece e tem uma oportunidade de te oferecer uma proposta, ou te oferecer uma ajuda, ou fazer alguma coisa que vai ser boa para você. E isso vai se melhorando, isso vai se resolvendo, isso vai se equalizando, tá? Carta do carro, tá? Com a carta do eremita. E aí você vai conseguindo tomar consciência, aí as coisas vão amadurecendo da forma que você deseja, da forma que você sempre pensou. Então, a primeira grande surpresa que você vai celebrar em 2026 é uma resolução na sua questão familiar. Então, a primeira surpresa que você vai realmente resolver logo no primeiro trimestre de 2026 é com questão a uma injustiça familiar que vai ser reparada. A segunda é uma proposta de alguém da família, uma proposta de um amigo que vai vir e vai fazer uma barreira mental ser rompida. E você vai amadurecer com essa proposta, você vai amadurecer com esse novo conhecimento e vai fazer com que você alcance a prosperidade com mais rapidez. É alguém que tem dinheiro, tá? Ou alguém que trabalha muito, que tem uma condição financeira boa. Ó, carta do 10 de paus, ó. 10 de paus, muito trabalho, muito cansaço, muitas coisas para resolver. Rainha de paus, espiritualidade nisso, mundo excelente. E carta do 8 de espadas, tá? Aquela sensação de que eu não tenho para onde ir vai ser encerrada. Aí vai passar para, nossa, eu não posso sair, tô presa, porque eu tô com muito trabalho para fazer, eu tô com muita coisa para resolver, o dinheiro tá entrando, então eu não posso perder isso aqui. Então eu vejo vocês ficando muito bem financeiramente no ano de 2026.
Todas as coisas elas vão começar a dar um boom. Essas coisas vão dar um boom até o primeiro trimestre. E depois desse boom, Cigano de Esmeralda, como é que fica a vida deles? Depois desse boom, dessa explosão, dessas duas situações aí que vão ser resolvidas, ó, a carta do caldeirão, ó. O caldeirão vai ferver para vocês, hein? O caldeirão vai ferver para vocês em 2026. Essas duas surpresas, essas duas movimentações aí, realmente vão dar o que falar. Vão fazer com que você ajoelhe e diga: graças a Deus eu tô vivo, feliz 2026. Por isso que é importante que vocês prestem atenção e façam exatamente isso que a cigana tá falando aqui, tá? Qual é o boom deles? Qual é o boom do que eles vão viver aqui, tá? Olha isso aqui. Ó, a carta do cigano impondo a sua vontade, carta da escada do céu, excelente. Você vai alcançar as alturas. Você vai alcançar as alturas. Eu sinto aqui você conquistando aquilo que você deseja. Eu sinto aqui você se encaminhando para um lugar de destaque. Carta do violino, ó. Tá? As coisas vão tocar como se fosse música para o seu ouvido. Você vai estar num novo espetáculo, numa nova orquestra. Então existe aqui uma conscientização e uma realização que vai levar você realmente ao sucesso e lua de mel, tá? E isso aqui é como se você fosse viver um estágio paradisíaco, algumas coisas assim que você sonha muito, né? Porque a lua de mel é justamente aquele período que o casal ele vive depois do casamento, que é aquela coisa idílica, né? Que todo mundo, vão sair numa lua de mel, vai ser uma segunda lua de mel, né? Então é um fato marcante, é um período marcante, é um acontecimento marcante que vai te trazer benefícios, que vai te trazer alegria, que vai te trazer prazer na vida. Por quê? Porque você está encerrando um ciclo de dificuldades. Um ciclo de dificuldades. E que vai fazer com que você queira ficar preso. Porque aqui o 9 de ouros, ó, com 8 de espadas, é você desejando ficar preso numa situação de sucesso. Não vou sair daqui não. Não vou sair daqui não. E aqui tá muito bom pra mim. Aqui tá muito bom. Eu demorei muito a encontrar isso, ó. Carta do eremita com a carta do 8 de espadas. Porque as pessoas só veem o lado ruim do 8 de espadas, né? Não, eu não vou sair daqui não tem pra onde ir. Eu vou ficar aqui mesmo, essa proposta é muito boa, isso aqui vai me trazer realização. Era tudo que eu esperei na minha vida, era tudo que eu queria, né? Então, assim, esse cigano é lindo, né? Esse tarô também é da Paty. Então, assim, existe uma movimentação muito fortuita na sua vida que vai te levar a um progresso. Agora, deixa eu saber como é que vai ser a sua saúde em 2026. E com saúde não se brinca, né? Saúde do Ariano em 2026. Saúde do Ariano em 2026. Carta do coração. Carta da raposa. Cuide-se. Cuide-se. Muito estresse, muita dificuldade. Você tem que dar uma atenção detida à sua saúde, tá? Carta da cigana. Se você é mulher, cuide da sua saúde feminina. E carta do sol. Carta do sol. Se você é homem, tá? Tem que cuidar das suas questões de pressão alta, beber mais água, tá? Se hidratar mais, fazer exercício físico, isso é necessário. A pressão do dia a dia desgasta a gente fisicamente, faz com que a gente fique à mercê do que dá, à mercê do que se pode. E é onde a gente comete as gafes, né? Vai aonde a gente não deve ver, ó. Siga as recomendações, tá? Siga as recomendações à risca, as prescrições à risca, não burle a medicação, tá? Tome o remédio do jeito que o médico passar, para que você possa realmente ter vitalidade para viver isso aqui, porque não adianta a sua vida mudar e você não ter saúde para desfrutar com alegria as coisas que você tem. Pensa bem nisso, tá? Cigano de Esmeralda, e a vida financeira de Áries? Se você ainda não assistiu a leitura que eu falei a respeito da sua vida financeira para 2026, tá? Eu vou deixar essa leitura aqui no final para você assistir. Vou deixar 3 vídeos aqui para você assistir, tá? No final.
Não sai desse canal antes, não. Desculpa aí a tosse. Cigana Esmeralda. Carta do navio. Aquilo que estava lento, que estava moroso, que estava se arrastando, está se aproximando de você. Carta da árvore. Isso aqui é prosperidade. Carta das nuvens e carta dos caminhos. Tá? Caminhos abertos para aquilo que estava nublado, aquilo que estava assim difícil, aquilo que era incerto, voltar para você. Voltar para você de uma forma que você realmente não vai conseguir deixar de ver. Você não vai conseguir desconsiderar. Você não vai conseguir desconsiderar, tá? Ó, carta da montanha. Justiça mesmo. Você vai receber uma justiça divina. Você vai receber uma justiça divina. Você vai receber uma justiça divina que vai fazer com que as coisas, elas amadureçam e você consiga realmente ter aquilo que você quer, ó. Carta do cigano. Agora na sua mesa é a vitalidade, o vigor, a imposição, a autoridade de dar decisão. Você vai dar decisão em alguém. Deixa eu ler para você um negócio que eu separei aqui, que eu achei bem interessante. Ó, eu estava me preparando para fazer a leitura de vocês e me veio isso aqui na mente, tá? E eu queria dizer isso aqui para você, ó. Você é como um diamante lapidado, composto de diferentes facetas, e cada ângulo dessa pedra preciosa, chamada você, vai refletir a luz da vida de diferentes maneiras, mas sempre do seu jeito. E para levar em consideração todas as suas facetas, você tem de parar de tentar agradar todo mundo e desistir de procurar sua autoestima nos olhos das pessoas ao seu redor. Ser você mesmo é agir de acordo com o que é bom para você. Aí diz aqui, ó, não se responsabilize pela fantasia que os outros têm a seu respeito. Não se responsabilizar pela fantasia que os outros têm a seu respeito não significa que eles deixam de existir ou perdem a importância na sua forma de se auto-perceber e de se comportar. É exatamente o oposto. E o curioso, para não ser trágico, é que, sem você perceber, essa sociedade que alicerça a sua construção como pessoa também é a mesma que o sufoca, impedindo que você seja quem realmente é. Entendeu? Então você vive um paradoxo. Tentando agradar as pessoas, tentando ser o que as pessoas são, sufocando aquilo que você realmente é, para ser aquilo que as pessoas não aceitam, não desejam, estão sempre criticando de você. Leve essa mensagem para o ano de 2026. Leve essa mensagem para o ano de 2026. Porque durante eu estava preparando a sua leitura, a cigana pediu para eu ler essa mensagem para você. Leve essa mensagem para 2026. Você não tem que reescrever a sua vida diante com a gramática e o vocabulário que as pessoas insistem em entregar para você. Você tem que escrever na sua língua, da forma que você entende. Você não vai desconsiderar os outros, mas você vai impor aquilo que você quer, com vitalidade, virilidade e decisão. Decida a sua vida, porque 2026 está aí, está logo ali, tá? Assista essa leitura mais de uma vez, revisite essa leitura sempre que você desejar. E toda vez que você voltar aqui, deixe um coraçãozinho, que é para essa mensagem chegar a mais arianos, porque o que foi importante para você é importante para outros também. Por isso eu quero agradecer a você toda a companhia que você me deu e todo o apoio que você realmente me deu durante o ano de 2025. E firmar esse contrato de novo para 2026, tá? Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.